Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico do teste AMPAD, a última versão que aconteceu agora em setembro de 2022 para orientação acadêmica. Devo dizer que estou bastante feliz por trazer esse vídeo aqui para vocês, porque já tem bastante tempo que a gente não consegue publicar mais material do teste AMPAD, pelo simples fato de que a gente não tem acesso à prova. Então, eu agradeço demais ao Matheus. Matheus, valeu demais por ter enviado essa prova para a gente disponibilizar aqui no canal, porque é um conteúdo gratuito para vocês que estão se preparando, e eu sei que a maior parte dos conteúdos de boa qualidade, né, voltados para o teste AMPAD, são conteúdos pagos. Então, quando eu consigo trazer para vocês, isso me deixa bastante feliz, né? Então, se você já sabe, se você quiser ver mais provas do teste AMPAD aqui, primeira coisa, manda a prova para a gente. O nosso e-mail é centraldosnúmeros@gmail.com. E, para você que está estudando, né, nesse momento, nessa playlist aqui você encontra todo o material do teste AMPAD que está disponível aqui no canal para você, beleza? Agora, vamos ativar os neurônios? Neurônios ativados vão resolver as 12 questões dessa prova. Vem comigo! Primeira questão, questão de lógica argumentativa. Seja dado um argumento cuja segunda premissa foi omitida. Então, ele deu uma premissa, faltou a outra e deu a conclusão. Qual das seguintes premissas poderia ocupar o lugar da premissa omitida, de modo a tornar o argumento válido? Bom, para resolver essa questão, você precisa conhecer a tabela verdade de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, um lado para o outro. Você já sabe a tabela verdade? Se você ainda não sabe, veja a nossa aula. Essa aula aqui, a melhor aula de tabela verdade que você vai encontrar no YouTube, eu te garanto. Pelo menos os alunos que deixam os comentários falam, como eu não vi esse vídeo antes. Então, se por um acaso você ainda não viu, veja a nossa aula de tabela verdade. Vou deixar a playlist com todas as aulas de lógica disponíveis aqui no canal. Conteúdo bastante relevante para você que está fazendo o teste AMPAD, beleza? E aí, deixa lá no comentário se a aula for boa mesmo. Fechou? Então, pressupondo que você já saiba a tabela verdade de core salteado, né? Para resolver essa questão, para a gente achar qual premissa vai formar um argumento válido, a gente vai usar a estratégia do argumento inválido, ou seja, a gente vai dizer que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Quando você tem premissas verdadeiras formando uma conclusão falsa, o argumento é inconsistente, é um argumento inválido, tá bom? Então, se a gente colocar aqui uma premissa e a gente conseguir falar que elas serão verdadeiras com a conclusão falsa, essa não vai ser a resposta da questão. Por quê? Porque formou um argumento inválido. A gente tem que fazer essa análise para cada uma das alternativas, ok? Então, primeira alternativa, vamos colocar essa premissa aqui. A gente tem que não P é falso. Então, onde tiver P, a gente vai colocar o contrário. O contrário de falso é verdadeiro. A gente tem P aqui, então esse P é verdadeiro e esse P aqui é verdadeiro. Observa que a linha azul, a gente tem o símbolo da condicional, do se então. No se então, quando a parte do então é verdadeira, necessariamente o resultado é verdadeiro, independentemente do que tiver aqui na parte do se. Por quê? O único caso falso do se então é o caso da Vera Fischer. O se é verdadeiro e o então é falso. Se a gente já tem um verdadeiro aqui na parte do então, o resultado é verdadeiro. Beleza. Agora, para confirmar, né, se esse argumento é inválido, a gente só tem que ver se é possível ter a primeira premissa verdadeira também. Aqui a gente tem outro se então, outra condicional. O se é verdadeiro, para o resultado da verdadeiro, essa parte aqui do então não pode ser falsa. Para o ou, a gente tem aqui o ou, né? Para o ou não ser falso, a gente pode ter que ou que é verdadeiro, ou R é verdadeiro, ou os dois são verdadeiros, né? O ou só é falso quando a gente tem dois Fs. Então, se esse aqui for verdadeiro, por exemplo, não importa o valor de R, essa premissa vai ser verdadeira. Então, observa, a gente conseguiu um argumento com duas premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. Então, esse argumento é inválido. Logo, essa não é a resposta da questão, porque a gente quer um argumento válido. Passa para a próxima. Próxima, a gente tem o ou, né? Não que ou não R.
De novo, não P é falso, então P vai ser verdadeiro. Aqui, se você tem que o P é verdadeiro, para o resultado ser verdadeiro, aqui não pode ser falso, então vamos assumir que o Q é verdadeiro de novo. Se o Q é verdadeiro aqui em cima, não importa o valor de R, e a gente já tem Vera, 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 vai dar verdadeiro, né? A gente só teria aqui falso se tivesse dois Fs. Tendo um V qualquer, o resultado já vai ser verdadeiro. Então, não importa o valor de R. Se o Q é verdadeiro, o não que é falso. E aqui a gente tem o ou. Se o ou precisa de um V para o resultado ser V, o não R tem que ser verdadeiro, né? Então, F ou V vai dar verdadeiro. Não R é verdadeiro, o R vai ser falso, isso interfere aqui em cima? Não, aqui em cima não importa o valor de R, que o resultado já vai dar verdadeiro. Então, de novo, a gente conseguiu duas premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. Esse argumento é inválido, parte para a próxima. Próximo tem outra condicional, se P, então isso tudo aqui com uma conjunção. No caso da conjunção, você só tem um caso verdadeiro, que é V, V, né? Na conjunção. No E, você precisa ter dois Vs para o resultado ser verdadeiro. Então, vamos lá. Não P é falso, P é verdadeiro, P é verdadeiro. Para que a gente não ter a Vera Fischer para o resultado da falso, a gente precisa que esse E seja verdadeiro. Para o E ser verdadeiro, tem que ter um V aqui e outro V aqui, certo? Então, aqui a gente tem Vera, Vera, porque o resultado do E vai dar verdadeiro, dando um resultado verdadeiro. Então, a gente sabe que não que tem que ser verdadeiro. Se não que é verdadeiro, que é falso. Não R é verdadeiro, então R é falso. Opa, temos o ou aqui. Falso, falso, falso com falso no ou é o único caso que vai dar falso. Então, a gente tem o se, então, com a Vera Fischer. Vera Fischer dá verdadeiro? Não, Vera Fischer dá falso. Opa! A gente não conseguiu construir duas premissas verdadeiras com uma conclusão falsa. Se a gente não conseguiu, essa é a resposta da questão. Esse argumento não é inválido. Se ele não é inválido, ele é válido. Então, corre para o abraço. Essa é a resposta da questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Quem tem dúvidas ou perguntas aqui na Central dos Números, basta deixar a dúvida aqui embaixo nos comentários que você recebe uma resposta tentando esclarecer a sua dúvida. Se por um acaso você tem vergonha de perguntar, tem aquela pessoa, né, que fica com vergonha de mostrar que tem dúvida, não tem problema. Manda por e-mail a sua dúvida para a gente, que a gente também pode responder. Demora um pouquinho mais, mas a gente responde, tá? Mas eu preciso que você comente, né? Se você não quiser demonstrar sua dúvida, clica no ponto e deixa um ponto aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda no engajamento. Mostra para o YouTube que você se importa com a gente, ok? Outra forma de mostrar que você se importa é deixando o like no vídeo. Então, comenta, deixa o like e joga esse vídeo nos grupos de estudo do Teste Ampad para a gente continuar sendo um canal importante na sua vida. Fechou? Vamos para a questão número 2. O preço de um produto sofreu duas reduções de 20% consecutivas em incidência composta. O aumento a ser dado no preço resultante ao final das duas reduções, para que retorne ao valor original, é mais próximo de quantos por cento? Então, aqui a gente tem uma questão de porcentagem. Muita gente acha esse tipo de questão fácil. Não sei se é o seu caso. Como eu tenho que falar para o maior número de pessoas possível, vou resolver passo a passo, tintim por tintim a questão, tá bom? Se você achar muito fácil, pula para a próxima, não tem problema não, ok? Então, o produto sofreu duas reduções consecutivas de 20%. Nesse tipo de questão, eu gosto de atribuir um valor ao produto, né? Geralmente, atribuo o valor de 100. Então, vamos supor que o produto custa R$100. Houve a primeira redução de 20%. Então, vai ser uma redução de 20% de 100. Né? Então, eu vou ter R$100, o preço inicial, menos 20% de R$100. 20% de 100 é 20, né? Então, eu vou ter 100 menos 20. 100 menos 20 dá R$80. Depois da primeira redução, o produto passou a custar R$80. Segunda redução, vou reduzir 20% de 80. Então, eu vou ter 80 menos 20% de 80. 20% de 80 é fácil, 10% é 8, né? 10% de qualquer número anda com a vírgula uma casa para a esquerda,
Então, 10% de 80 é 8, 20%, 2 vezes 8, 2 vezes 8, 16. 80 menos 16 dá 64. Então, o produto passou de R$ 100 para 80, depois para R$ 64. Quanto que tem que acrescentar aqui aos 64 para voltar a custar R$ 100? Basta subtrair 100 menos 64. 100 menos 64 dá R$ 36. Então, o produto tem que aumentar R$ 36. Isso corresponde a quantos por cento? Você vai considerar o preço que ele tem. R$ 64 vai ser 100%. O tanto que tem que aumentar, 36, vai ser X%. Entende esse raciocínio? Você tem facilidade, só dividir 36 por 64, você vai obter um número decimal que vai ser a sua porcentagem. Se você não consegue visualizar, pega o seu ponto de referência. Tem que aumentar quantos por cento em relação a quê? Em relação a 64. Então, o seu ponto de referência, 64, vai ser 100%, o valor que tem que aumentar vai ser X. Resolve a regra de 3. 64x é igual a 36 vezes 100. 36 vezes 100, 3.600. 64 multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 3.600 dividido por 64 dá 56,25%. Então, esse número é mais próximo de 56. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Esse tipo de questão é fácil para você ou você quer treinar mais? Se você quiser treinar mais questões de porcentagem, a gente tem uma playlist aqui no canal só com questões de porcentagem. Veja esse link que vai aparecer aqui agora para você exercitar esse tipo de questão. Beleza? Vamos para a questão número 3. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Seja P de n uma sentença aberta definida no conjunto dos números naturais. O princípio da indução nos diz que, se existe n pertencente ao conjunto dos números naturais, para o qual P de n é verdadeira, e se, para um número natural k arbitrário, o fato de P de k ser verdadeira é suficiente para se garantir que P de k mais 1 é verdadeira. Então, essa é a frase mais importante do problema. Então, tem-se que P de n verdadeira para todo n maior ou igual a n0. Suponha que Q de n seja uma sentença aberta definida no conjunto dos números naturais, tal que Q de 5 é verdadeira, mas Q de 7 é falsa, considerando-se o princípio da indução conclui-se necessariamente o quê? Questão de interpretação de texto. Olha só, você tem que P de k, o fato de P de k ser verdadeira é suficiente para se garantir que P de k mais 1 é verdadeira. O que quer dizer essa frase? Dizer que uma coisa é suficiente para outra. Quando ele diz que P de k ser verdadeira é suficiente para garantir que P de k mais 1 é verdadeira, ele está te falando se P de k é verdadeiro, P de k mais 1 é verdadeiro. Então, quando Q de k é verdadeiro, Q de k mais 1 vai ser verdadeiro. Só que, e se P de k for falso? Se P de k for falso, P de k mais 1 poderá ser verdadeiro ou falso. Né? Então, quando ele fala que é suficiente para garantir isso, ele está te falando que, se é verdadeiro, Q de k mais 1 vai ser verdadeiro. Agora, se for falso, Q de k mais 1 poderá ser verdadeira ou falsa. Ok? Entendido? Sabendo isso, trabalhe com as informações que o problema te deu. Q de 5 é verdadeiro. Se Q de 5 é verdadeiro, Q de 5 mais 1 vai ser verdadeiro também, né? Então, Q de 5 é verdadeiro, Q de 5 mais 1, 5 mais 1, 6. Q de 6 é verdadeiro também. Q de 7? Q de 7 ele te disse que é falso. E Q de 8? Q de 8 pode ser verdadeiro ou falso, né? Porque Q de 7 é falso, quando Q de k é falso, Q de k mais 1 pode ser verdadeiro ou falso. Então, Q de 8 a gente não sabe, Q de 9 a gente não sabe, Q de 11 a gente não sabe. Por que eu escolhi esses números? Porque ele mencionou aqui nas alternativas. Então, ele diz que Q de 6 é falso. Não, Q de 6 é verdade. Q de 9 e Q de 11 a gente não pode afirmar. Q de 8 a gente não pode afirmar. Existe k pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que Q de k mais 1 é falso, mas Q de k é verdadeiro.
Sim, olha aqui para o que você tem. Você tem uma proposição falsa, Q de 7 falsa, e a antecedente é verdadeira. Então, Q de K mais 1 é falsa, mas Q de K é verdadeiro. Então, isso é possível, existe sim. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? A questão 5 vai ter uma interpretação semelhante a essa. Então, fica atento, né? Porque isso é mais como você entende a frase, né? Um conceito lá da condicional, aquilo que é suficiente e o que é necessário para acontecer. Eu trago aqui para você em forma de interpretação de texto para tentar deixar o raciocínio mais claro para você, ok? Vamos para a questão número 4. Vem comigo. A questão de sequência. O termo geral de uma sequência numérica é dado por AN é igual a 3n ao quadrado menos n mais 5, com n maior ou igual a 1. Considere uma nova sequência numérica dn igual a AN mais 1 menos AN, com n maior ou igual a 1, definida pelas diferenças entre termos consecutivos da sequência anterior. Para n maior ou igual a 1, o termo geral dn é dado por. Questão fácil. Ele quer que você faça AN mais 1 menos AN. Você tem o valor de AN? Tem. Você sabe que AN vale isso tudo aqui. 3n ao quadrado menos n mais 5. Você tem o valor de AN mais 1? Tem. Basta onde tiver n aqui, ó, você vai substituir por n mais 1. Só isso. Então, pega o valor de AN mais 1 e subtrai pelo valor de AN. AN mais 1. Vou pegar aqui, ó, nessa expressão, onde tiver n, vou substituir por n mais 1. Então, eu vou ficar com 3 vezes n mais 1 ao quadrado, era n, substituir por n mais 1 ao quadrado, menos, tinha n, vou colocar n mais 1. Coloco entre parênteses porque o menos está antes de tudo, beleza? Mais o 5. Aí vem aqui menos AN. O AN é essa expressão original, né? Está aqui, ó, AN é igual a isso. Então, menos AN, 3n ao quadrado menos n mais 5. Agora, é só fazer continha. Você tem aqui um produto notável, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter 3 vezes o quadrado do primeiro, n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 2n, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. Menos n mais 1, substitui o sinal aqui, menos n menos 1. Mais 5, menos antes de tudo, muda o sinal de tudo. Menos 3n ao quadrado, mais n menos 5, ok? 3 vezes o tudo, 3 vezes n ao quadrado, 3n ao quadrado. 3 vezes 2n, 6n. 3 vezes 1, 3. Aqui eu tenho menos n mais n, dá 0. Menos 1, está aqui. 5 menos 5, dá 0. Menos 3n ao quadrado, está aqui, menos 3n ao quadrado. 3n ao quadrado menos 3n ao quadrado dá 0. Sobra, então, 6n mais 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou ter 6n mais 2. Então, o termo geral é 6n mais 2. Essa é a resposta dessa questão. Questão de sequência fácil desse ano, né? Já teve outras versões do teste Ampad com questões de sequência bem mais difíceis do que essa, né? Então, essa questão foi bem tranquilinha. Você concorda? Concorda, discorda ou sem corda? Bora para a questão número 5, que também é uma questão de interpretação da condicional, aquilo que é necessário e aquilo que é suficiente. Uma argumentação busca concluir que 3 proposições lógicas dadas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Então, se tem 3 proposições, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Logicamente falando, isso equivale a concluir o que? Então, ele diz aqui que uma coisa é necessária para a outra ou que uma coisa é suficiente para a outra. Como que a gente interpreta isso que é necessário e o que é suficiente? Vamos ver através de exemplos. Olha a frase: comer é necessário para
viver. Comer é necessário para viver. Como que a gente deve interpretar essa frase? Se você quer viver, você precisa comer. É necessário comer. Você tem que comer. Beleza? Então, quando você fala comer é necessário para viver, a parte que está depois do necessário para acontecer, né? Se a parte que está aqui deve acontecer, você precisa fazer a parte anterior. Beleza? Agora, olha a segunda frase. Comer bem é suficiente para ser saudável. É o mesmo caso lá da questão 3. É suficiente. Comer bem é suficiente para ser saudável. Como que a gente pode entender isso? Basta comer bem para ser saudável, não é? Se você comer bem, você vai ser saudável. Ou seja, se isso é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Agora, se você não comer bem, você também pode ser saudável. Você pode ser ou não saudável. Entende? Então, quando você fala comer bem é suficiente para ser saudável, você tem outras possibilidades. Se você comer bem, você será saudável, mas se você não comer bem, você pode ou não ser saudável. Certo? Feitas essas análises, essa interpretação da condicional, parte aqui para as alternativas. A gente quer que as três proposições não sejam verdadeiras ao mesmo tempo. O fato de alguma proposição ser falsa é necessário para que as outras duas sejam ambas verdadeiras? Então, o que ele quer dizer aqui? Se você tem duas afirmativas, ambas verdadeiras, você precisa ter uma falsa. Se você tem duas verdadeiras, você precisa que a outra seja falsa? Vamos analisar. Se você tem duas verdadeiras e você tem que ter três que não podem ser simultaneamente verdadeiras, a outra necessariamente precisa ser falsa. Sim, então a resposta aqui é sim, né? Se você tem duas verdadeiras, você precisa que a outra, que a terceira, seja falsa? Para elas não serem todas verdadeiras, sim, você precisa. Se é sim a resposta, essa vai ser a resposta da questão. Tá certa essa afirmação. Vamos ver por que as outras estão erradas? Olha só. O fato de duas proposições serem falsas é necessário para que a proposição restante seja verdadeira. O que ele está dizendo? Se você tem uma proposição verdadeira, você precisa que as outras duas sejam falsas? Se tem uma verdadeira, você precisa que as outras duas sejam falsas? Não, né? Se você tem uma verdadeira, você pode ter as outras duas falsas, mas você pode ter uma verdadeira e outra falsa. Certo? Você só não pode ter mais duas verdadeiras. Então, isso aqui não é necessariamente verdade. Essa não é a resposta. Depois, o fato de alguma proposição ser verdadeira é suficiente para que as outras duas sejam ambas falsas. Ora, ele está te falando, ter uma afirmação verdadeira, uma proposição verdadeira, basta para que as outras duas sejam falsas? Não, né? Ter uma verdadeira não é suficiente, não basta para que as outras duas sejam falsas, não. Você pode ter outra verdadeira e falsa. Então, a única alternativa, as outras aqui não tem muito nexo, né? As três proposições são falsas, no máximo três proposições são falsas. Então, a única que tem a resposta sim dessas perguntas que a gente fez interpretando aquilo que é necessário e suficiente é a primeira. Então, a primeira aqui é a resposta dessa questão. Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Eu tentei trazer essas duas questões, a 3 e a 5, dessa forma, interpretando o texto para tentar ajudar a visualização desse raciocínio, né? Melhor do que falar o consequente, o antecedente, né? Trazer os termos técnicos que muita gente tem dificuldade. Eu acho que com uma linguagem assim mais coloquial fica mais fácil de visualizar. Depois, me dá um feedback aqui se você concorda com isso, ok? Vamos para a questão número 6. Questão número 6. Questão da inscrição. Você já percebeu que a gente está chegando nos 100 mil inscritos? Então,
conto com você para fazer parte aqui do nosso canal. Então, se inscreve aí, não vai pagar nada por isso, tá bom? Para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Sabes que o gráfico de função f de 3 e 5, do intervalo, né, entre 3 e 5 do conjunto dos números reais, não é um segmento de reta. A função f poderia estar algebricamente definida por... Ele tem aqui uma função que não é uma reta. Então, você vai olhar cada alternativa e ver qual não é uma reta. Só isso. Então, a gente tem aqui, ó, 2x ao quadrado menos 2x sobre x menos 1. Tem 2x e 2x. Coloco 2x em evidência. Separo 2x, pega cada termo, divide por 2x e coloca o resultado entre parênteses. 2x ao quadrado dividido por 2x dá x, né? Menos 2x dividido por 2x dá menos 1. Então, vou ter 2x vezes x menos 1, tudo dividido por x menos 1. Simplifica esse x menos 1 com esse x menos 1, sobra 2x. Isso aqui é uma reta? Sim, equação da reta. Y é igual a ax mais b. Aqui o b vale 0, então você tem y igual a 2x. Isso vai dar uma reta. Então, não é essa a resposta, né? f de x igual a e elevado a x dividido por raiz de e ao quadrado e elevado a 2x. Você substitui o e por qualquer valor aqui. Se você tem qualquer valor elevado a 2x, pode pegar esse 2, cortar com esse 2, vai sair e elevado a x. Você vai ter e elevado a x sobre e elevado a x. O resultado é 1. Isso é uma reta? Sim, é uma reta constante, né? Para qualquer valor de x, y vai ser 1. Depois você tem aqui uma função com x no denominador. Como que chama isso? Isso se chama função racional. Uma função racional não fornece como gráfico uma reta, né? Vai ter uma hipérbole. Então, você tem aqui a resposta. Aqui você não vai ter uma reta. E a condição para isso aqui existir é que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Dentro do conjunto dos números reais. Então, x tem que ser diferente de menos 3/2. Então, a resposta vai ser essa aqui, ok? As outras vão dar retas? Vão dar reta. Olha só, você tem aqui um produto notável, quadrado da diferença de dois termos, igual ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Então, você vai ter igual isso sobre isso, o resultado dá 1. Outra reta que tem o valor de 1 para qualquer valor de x. Que propriedade logaritmo? Logaritmo de uma potência. Você pode pegar o expoente, trazer para fora, multiplicando o logaritmo. 2 vezes log de x sobre log de x. Simplifica log de x com log de x, vai sobrar 2, também é uma reta. Então, a única das funções dadas que não é uma reta é essa aqui, é a função racional. Logo, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Questão também tranquilinha, pensando que é o teste AMPAD, né? Vamos para a questão número 7. Questão número 7. Mais uma questão de lógica de argumentação. Sejam dadas as 3 premissas de um argumento. Então, ele deu as 3 premissas. Uma conclusão que torna esse argumento válido é qual? Pausa o vídeo e tenta resolver usando o método do argumento inválido. Então, a gente vai usar, de novo, argumento inválido. Premissas verdadeiras, conclusão falsa. Vai ter que olhar alternativa por alternativa. Primeira conclusão, não S. Então, não S vai ser falso. Se não S é falso, aqui a gente tem não S, S seria verdadeiro, mas aqui a gente tem o próprio não S. Então, esse não S é falso. No caso do se então, você tem a setinha se então. Se então, quando a parte do se é falsa, necessariamente o resultado é verdadeiro, independentemente do valor aqui do então, certo? Então, esse P pode ser verdadeiro, pode ser falso. Considerando que eu quero essa aqui de cima verdadeira também, posso considerar que P é falso, né? Falo que P é falso. Se P pode ser verdadeiro ou falso, vou fazer o caso que me favorece. P é falso. Então, isso aqui vai ser verdadeiro, independentemente desse valor. Se eu independe o valor aqui de não R de Q, o valor de R pode ser verdadeiro, sim. Se o valor de R pode ser verdadeiro, a gente conseguiu construir um argumento com 3 premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. Isso é um argumento inválido, então essa não é a resposta da questão. Vamos para a próxima? Conclusão S. Conclusão S. S é falso. Se S é falso, não S é
verdadeiro. Para que isso aqui seja verdadeiro, a gente não pode ter a Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Então, o P vai ser verdadeiro necessariamente. Ok? Porque senão a gente vai ter Vera Fischer e aí dá falso e aí quebra nossas pernas, né? P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, coloca verdadeiro aqui. De novo, Vera Fischer. Isso aqui não pode ser falso. O E só tem um caso verdadeiro. Para o E ser verdadeiro, você tem que ter 2 vezes. Então, esse símbolo é o símbolo do E. Para o E ser verdadeiro, você tem que ter 2 vezes. Então, se a gente não quer a Vera Fischer, isso tem que ser V e isso tem que ser V. Que aí o resultado aqui vai dar V, a gente vai ter Vera, Vera, dando como resultado verdadeiro. Perfeito? Sabe, então, você sabe que não R é verdadeiro. Se não R é verdadeiro, R é falso. Opa! R é falso. Se R é falso, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Então, a gente não tem 3 premissas verdadeiras formando uma conclusão falsa. A gente tem aqui uma premissa falsa. Então, esse argumento não é inválido. Se ele não é inválido, ele é válido. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Tranquilinho, né? Sabendo aqui o método do argumento inválido, fica fácil resolver esse tipo de questão. Bora para a questão número 8? Vem comigo. Outra questão que tem lá na nossa playlist. Lá na nossa playlist tem aulas de equivalência lógica e de negação lógica que você vai usar para resolver essa questão. Considere a seguinte afirmação. Em uma cidade, se chove, então não venta nem esfria. Portanto, nessa cidade, o que você pode concluir? Tem o nem também. Lá na nossa playlist, explica o que é o nem em lógica. Tem tudo, né, nesse canal. Esse canal é muito bom. Vamos lá. Você tem aqui, então, o se, então, tem a condicional e tem o e não, tem a conjunção. Como que a gente pode reescrever substituindo esse nem? Se chove, então não venta e não esfria. Perfeito? Ele quer uma conclusão. Quando você olha as alternativas, você percebe que ele está usando as equivalentes da condicional. Então, a equivalente do se, então, pode ser dada com nega tudo, voltando. Volta, negando tudo. Você vai ler de trás para frente, transformando o se de trás para frente, negando tudo. Né? Então, uma das formas de construir a equivalente da condicional é voltar negando tudo. A gente vai ter que negar esse e. Então, a parte do então é não venta e não esfria. Como que a gente nega não venta e não esfria? É a negação da conjunção. Para negar o e, nega tudo e troca o e por ou. Negar não venta e não esfria. Nega tudo e troca o e por ou. Para negar uma proposição que já tem a palavra não, basta tirar a palavra não. Então, você vai colocar se venta, troco o e por ou nego não esfria, tiro não, esfria. Então, você vai ter se venta ou esfria. Nega a parte aqui do se, transformando ela na parte do então. Como que a gente nega se chove? A gente vai falar, então, não chove. Então, não chove. Sendo assim, um equivalente dessa proposição é se venta ou esfria, então não chove. Essa é a resposta da questão. Se venta ou esfria, então não chove. É uma questão de equivalência lógica, apesar de ele te pedir a conclusão, né? Portanto, nessa cidade, ele te pede a conclusão. Mas a conclusão pode ser dada pela equivalente, porque uma proposição equivalente à outra indica uma proposição que tem como resultado da tabela verdade a mesma tabela verdade. Né? Então, a coluna final vai ser igual entre essas duas proposições. Perfeito? Vamos para a questão número 9. Essa questão aqui é a questão que você ia olhar e ia rir na prova, igual eu rio aqui nos vídeos. Essa questão é muito fácil para o teste Champard. Me perdoe falar isso. Não podia errar essa questão na prova. Um aparelho doméstico custa R$ 900 e foi comprado em 2 vezes, segundo uma taxa de juros mensal de 4%.
A primeira parcela foi de R$ 450 paga à vista no ato da compra e a segunda parcela foi paga um mês após a compra. O valor da segunda parcela é igual a quanto? Ora, se a primeira parcela foi de 450, falta 450 para pagar, né? Essa segunda parcela de 450 foi paga um mês depois, então ela tem a incidência dos juros de 4%. O tamanho da parcela vai ser 400 mais 4% de 450, né? Mais 4% de 450. Calcula 4% de 450. 4%, 0,04 vezes 450, ou 4% vezes 450, né? Então, o por é uma divisão. Dividindo aqui esse zero com esse zero, vai sobrar 4 vezes 45, 2 vezes 45, 90. Você tem 4, 90 mais 90, 180. 180 dividido por 10, né? Porque você cortou esse zero com esse zero, vai dar 18. Então, o tamanho da parcela, 450 mais 18, 468. Essa é a resposta. Não perca tempo com esse tipo de questão. Você tem que acertar essa questão na hora da prova, tá bom? Vamos para a questão número 10. E não fica chateado comigo se você errar. É porque é uma questão fácil. Vamos para a questão número 10. A questão número 10 é uma questão para transformar aqui o seu argumento, representar o seu argumento simbolicamente. Só isso. Então, é uma questão também fácil. Ele te deu aqui as frases, qual é a letrinha de cada frase. Ele quer que você substitua cada frase por sua letra e os conectivos lógicos também. Ele tem o e, tem o ou, tem o se, então, tem o nem, que significa e não, tem o ou de novo, tá bom? Então vamos por partes. P, o pássaro é azul. Onde tiver o pássaro é azul, coloca P. Tem aqui, ó, o pássaro é azul, P. Aqui embaixo você tem o pássaro não é azul, então vai ser não P, certo? Depois, o coati é pardo. O coati é pardo está aqui. Só que antes do coati tem o E. O símbolo do E é o chapeuzinho. Coloca o chapeuzinho aqui. O coati é pardo. É o que? Beleza? Então, é a letra Q. Coloca o que aqui. Aqui embaixo você tem o coati não é pardo. O coati não é pardo é não que. Depois, Raquel é alta. Raquel é alta está aqui. Raquel é alta é R, certo? Só que você tem o se então. Símbolo do se então, uma seta. Coloca a seta. Raquel é alta, R. Tem Raquel de novo? Tem. Raquel não é alta, não R. Depois, Silvio é baixo, é S. Você tem o ou antes do Silvio é baixo. O símbolo do ou é o Vzinho. Silvio é baixo, S. Depois, nem Silvio é baixo. Silvio é baixo é S, né? Só que o nem. O que significa o nem? Significa e não. Então, coloca o símbolo do e coloca o símbolo do não. E não. E não é baixo, né? Nem Silvio é baixo é não é baixo. Beleza? E Silvio não é baixo. Pronto, construiu. Para facilitar, só colocar aqui os parênteses, né? Para visualizar que o principal aqui é o se então. E essas coisas estão dentro do se então. Então, coloco parênteses aqui, aqui, aqui e aqui. E aí fica tudo certo. Ah, faltou o símbolo do ou aqui, ó. O símbolo do ou é o vizinho. Então, entre as alternativas de resposta, aquela que tem esses mesmos símbolos é essa aqui, ó. P e Q, se P e Q, então R ou S. Não R e não S, conclusão, não P ou não Q. Não P ou não Q. Beleza? Lá na nossa aula tem a explicação dos símbolos. Você já viu a aula? Não tem? Vamos para a questão número 11, penúltima questão dessa prova. Essa questão aqui, mais ou menos, né? No conjunto Z, conjunto dos números inteiros, sejam definidas as seguintes sentenças abertas. P de n, n é par. Q de n, n é ímpar. Qual é o conjunto verdade da sentença aberta? Não P de n e Q de n. Então, você tem a negação da conjunção. Para negar o E, nega tudo e troca o E por OU. Então, você vai negar P de N, vai negar Q de N e trocar o E por OU. Vai ficar assim, não P de N ou não Q de N. O que é o P de N? P de N, N é par. Então, você vai ter não N é par, ou seja, N não é par. N não é par. Ou o que é o Q de N? N é ímpar. Você tem a negação. Então, você vai falar N não é ímpar. Beleza? Olha essa frase.
n não é par ou n não é ímpar. O que é um número que não é par? Um número que não é par é um número ímpar, né? Então, você está dizendo que n é ímpar ou n não é ímpar. N é ímpar ou n não é ímpar. Isso aqui vai ser sempre verdade? Sim, isso é uma tautologia. Isso aqui sempre vai ser verdade. N é ímpar, imagina só, se n for 1, n é ímpar é verdadeiro, ou n não é ímpar é falso. Então, verdadeiro com falso, no ou vai dar verdadeiro. Se n for 2, n é ímpar vai ser falso, mas n não é ímpar vai ser verdadeiro. Então, você vai ter no ou verdadeiro. Independentemente do valor de n, dentro do conjunto dos números inteiros, isso vai ser verdade. Então, o conjunto verdade dessa sentença são todos os elementos do conjunto Z. Então, essa é a resposta dessa questão, porque isso aqui sempre vai ser verdade. Beleza? Entendido? Podemos passar para a última questão? Vamos lá! O município precisa distribuir 241 computadores entre suas escolas. No conjunto dos números naturais n, tais que n maior que 1 menor que 241, seja definida a seguinte sentença aberta. D de n é possível distribuir igualmente todos os computadores por n escolas. Quantos elementos possui o conjunto verdade da sentença D de n? Olha só. Você tem 241 computadores para serem distribuídos entre N escolas. 241 é um número primo, ou seja, o 241 só é divisível por 1 e por ele mesmo, por 241. Então, teoricamente, você teria duas formas de distribuir igualmente os computadores. Você poderia ter uma escola recebendo os 241 computadores, então o estado, o município ia ter só uma escola, os computadores foram distribuídos igualmente entre todas as escolas, que era uma escola só, né? Ou você pode ter 241 escolas, cada uma recebendo um computador. Só que, preste atenção, você tem que n é maior que 1 e menor que 241. Se n é maior que 1, n vai começar de 2. N pode ser 2, 3, 4. N não pode ser 1, porque n é maior que 1 e não maior ou igual a 1. N é menor que 241. Então, n vai terminar aqui, pensando em números inteiros, em 240, certo? Pode ser 241? Não, porque ele não é menor ou igual. Ou seja, a gente não tem a opção de uma escola e 241 escolas dentro do valor de n, porque n está dentro desse intervalo, mas não engloba esses dois valores. Então, não existem elementos nesse nosso conjunto verdade, porque o nosso valor de n está limitado. Então, 0 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Assim a gente termina esse vídeo. Espero que você tenha aprendido bastante, gostado da aula. Se gostou, deixa o joinha, oportunidade aqui para aprender mais. Se inscreve na Central dos Números e joga esse vídeo nos grupos de estudo. Pode ser? Bons estudos e até a próxima!